tem algumas frases que me perturbam muito e que me norteiam. A primeira delas é a do Reobaldo, que está lá no Grande Sertão, né, dizendo: eu quase de nada sei, mas desconfio de muita coisa. Se você pegar os meus blogs, o tempo que eu fiquei no UOL, o tempo que eu estou no Estadão, essa frase em cima todos os meus blogs. Eu quase de nada sei, mas desconfio de muita coisa. Outra frase que me perturba há muito tempo é uma que está lá no extraordinário Conversa no Catedral, do Vargas Llosa, logo no comecinho, quando ele se pergunta, vocês vão me perdoar o termo técnico, mas está lá, onde foi, afinal de contas, que o Peru se fudeu? E eu me pergunto onde foi, afinal de contas, que o Brasil se fudeu. Uma vez que o Cristo estava decolando, onde foi que o mundo se fudeu? O desafio aqui é fazer o que o Domênico de Masi certa vez disse, que a grande obra da modernidade é a estética, porque a estética é a capacidade de unir fragmentos e dar sentido para esses fragmentos. Jair Bolsonaro não é a causa dos nossos males, ele é efeito, ele é um dos exemplos daquilo que o Sérgio, mais à frente eu vou discutir isso, vai chamar de governante incidental. Né? E o que é importante é que não é só o Jair Bolsonaro, Donald Trump é isso, o Erdogan, o Orbán, o Helsinki, o Duterte, o Narendra Modi, o Hugo Chávez, não é? E tantos outros, são isso. O que fez com que essa gente surgisse? De fato, o mundo passa por uma grande crise de liderança política, mas ela também é resultado, ela também é efeito, ela também é consequência de uma série de outras questões que estão ocorrendo. O que é importante aqui é a gente compreender que nós vivemos um fenômeno muito maior, um processo profundo e brutal de transformações. Né? O marco, para mim, da tentativa de tentar compreender esse mundo, eu já me referia a ele, é a trilogia A Era da Informação do Manuel Castells. Veja, o primeiro volume, A Sociedade em Rede, é de 1996. 1996, e um detalhe, fruto de 20 anos de pesquisa, desde que Castells foi para Berkeley. Então, o Castells percebe o processo de mudança muito cedo, mas ele procura compreender que é o primeiro desafio de qualquer intelectual, é o primeiro desafio do sociólogo, é o primeiro desafio do cientista político, compreender. É bem weberiano nesse sentido. Depois você pode tentar transformar, mas primeiro é necessário compreender. E o Castells fez isso, o Ricardo Abramovay é figura, é testemunha da história, estava naquela bancada ali em 98. Né? E é interessante, né, porque o Castells vem dizendo o seguinte: olha, tem um monte de coisa nova acontecendo, o Fukushima tinha dito uma década antes que a história tinha chegado ao final, depois ele se corrige, mas ele tinha dito que a história tinha chegado ao final, e o Castells falou assim: não chegou ao final, se abre um novo ciclo na história, tem um novo ciclo se colocando aí, né? Tem outras coisas que estão, e a história não recomeça do zero, mas ela se coloca de uma outra forma que a gente vai precisar compreender, né? E esse mal-estar, ele foi ficando evidente, o mundo foi sentindo um certo mal-estar. O Tony Judd, no ano que ele morre, ele publica um livretinho, né, simples, chamado O Mal Ronda a Terra. É um livro admirável, de um escritor admirável, do grande pós-guerra, escreveu o grande pós-guerra, que diz o seguinte: o mal ronda a Terra. E o Tony Judd, ele percebe ali que é o seguinte: o mundo teria que voltar para um outro lugar, um lugar que ele vinha abandonado, que era o lugar das políticas públicas social-democratas. Quem pega aquele filme, aquele livro, o sentido daquele livro é o seguinte: olha, nós estamos indo para um mundo de miséria, estamos indo para um mundo de conflito, estamos indo para um mundo complicadíssimo, e é necessário políticas social-democratas, políticas que revalorizem
o ser humano, a busca da igualdade e que tentem mitigar os problemas todos dessa modernidade que se colocava ali. Né? A partir do Brexit, né, e da eleição do Donald Trump, aí teve uma chuva de novos livros, né, tentando compreender ainda mais esse fenômeno. O livro do Sérgio, né, a Era do Imprevisto, e eu tenho para mim que o Sérgio está construindo uma trilogia também, porque da Era do Imprevisto, a Era do Imprevisto leva ele para os governantes incidentais, e os governantes incidentais agora puxam ele para uma nova pesquisa, que é tentar compreender o nazismo e o fascismo, para aprofundar um pouco mais agora a explicação. Mas o livro do Sérgio é de 2017, a publicação dele, ele deve ter ficado pronto um ano e pouco antes, 5 anos de pesquisa, né, pelo que eu me lembro que ele me disse. Então veja, esse mal-estar está colocado desde o começo da década. E tem gente ali pesquisando, indo atrás. Mas fica evidente com o Brexit, fica evidente com a eleição do Trump, e fica evidente com tudo que vem depois. Essa ficha só caiu de que havia um grande mal-estar na Terra, um mal que ronda a Terra, a partir da eleição do Bolsonaro, que ninguém acreditava que fosse possível acontecer aqui. O próprio PT, no segundo turno, entrando aqui um pouco para o Brasil, desculpem, mas é irresistível para mim, o próprio PT, achando que no segundo turno todo mundo vinha por gravidade, porque imagina que vão votar no Bolsonaro, votaram no Bolsonaro. E aí a gente se pergunta, em que momento foi que o Brasil se fudeu? Como perguntou o Vargas Llosa lá no Conversa na Catedral. Né? Em que momento que isso tudo se deu? Em que momento? O que favoreceu esse tempo dos governantes incidentais? O que favoreceu isso? E aí, gente, não vamos inventar a roda, quando eu disser para vocês que é um grande processo de transformação. Eu vou fazer algumas digressões aqui, Eugênio, me desculpe novamente. A primeira digressão é o seguinte, é discutir um pouco democracia. Eu me lembro, eu era um garoto em 1986, quando Antônio Brito foi para a televisão no domingo à noite e disse, lamento informar, mas o presidente Tancredo Neves acaba de falecer em São Paulo, tal. E logo depois a Globo já estava esperando isso, colocou no ar o poeta Ferreira Goulart, dizendo, companheiro Tancredo Neves, democracia é uma palavra gasta. Cara, aquilo ficou na minha cabeça e está na minha cabeça até hoje. Democracia é uma palavra gasta. Esse é o poeta, né? Democracia é uma palavra gasta. E aí eu tento, de alguma forma, entender o que é a democracia. Existem alguns marcos importantes que norteiam os cientistas políticos, né? Um deles é o Robert Down. O Robert Down é fantástico. Ele vai lá, ele define quais são, né, quais são os requisitos mínimos para chamar algum país de democrático, e etc., tal. É bastante satisfatório para a gente não brigar. Mas tem um outro livro do Robert Down, que não é a Poliarquia, e que é o Sobre Democracia, que para público mais amplo é um livro fantástico, porque ele vai dizer uma coisa importante para a gente, que democracia não é só uma palavra gasta, mas é uma ideia muito nova, e que não se fixou no mundo ainda. Começa lá nos gregos, vai para os romanos, desaparece, é retomada pelos nórdicos em torno do ano 900 depois de Cristo. O norte da Itália tem alguma experiência democrática em torno do ano 1100, tem ali aquelas repúblicas que tentam o governo popular, não é exatamente democrático, tem escravo, tem tudo que a gente hoje não considera democrático, mas tenta-se o governo popular, isso depois desaparece. Né? Você tem um arremedo disso em 1689, com a Revolução Gloriosa, né? o Bill of Rights. E esses ingleses migram ali, né,
o tempo cronológico não é exatamente esse, mas migram ali para os Estados Unidos e vão criando espaços democráticos, digamos assim, o que encanta o Tocqueville. E aí sim, em 1776, você tem uma tentativa de fazer um sistema que você possa chamar de democrático, ou pretenda começar a chamar de democrático. Isso aparece na Constituição de 1787. Os franceses tentam ganhar tração com isso, né? Muito influenciados pelos americanos, tentam ganhar tração com isso na Revolução, que vai se transformar depois, mais à frente, numa tirania e depois na restauração. Mas você tem pouquíssimos países ali que, de fato, são democráticos. Né? Para que vocês tenham uma ideia, tem um dado que o Fukuyama trabalha, ele diz que em 1973, 45 países dos 151 existentes, então, eram considerados livres e democráticos, de acordo com a Freedom House. Isso dá um salto na década de 90 para 120, mas em 73 são 45. O Lira Neto, que faz parte desse grupo, que escreveu aquela obra fantástica sobre o Getúlio, ele mostra ali que no Brasil e em vários lugares do mundo, na década de 30, por exemplo, Eugênio, se referia, as pessoas se referiam à democracia como a demagogia democrática, não como democracia. A democracia ela vai se estabelecer, vai começar a se estabelecer como valor mesmo a partir de 45. E aí quem dá um show, um banho, é o Tony Judd com o extraordinário Pós-Guerra, o grande livro Pós-Guerra. E ele vai mostrar que tem 30 anos de ouro da democracia. A democracia ela consegue criar em alguns países, não em todos, mas em alguns países, um sistema que leve à participação e leve a bem-estar social. Os anos de ouro, o Baby Boom, American Way of Life, enfim, tudo isso que a gente vê nos filmes americanos daquela época. Só que, em meados da década de 70, vem a crise do estado de bem-estar social. Com a crise do estado de bem-estar social, o problema fiscal e tudo mais, né, os americanos preocupados de estarem perdendo competitividade, você tem um freio nesse processo que é um freio fantástico. São os anos Reagan e Thatcher. E aí tem uma frase da Margaret Thatcher que ela é esquecida, Sérgio Abranches, ela é pouco mencionada, que é aquela frase da Thatcher que ela diz: esse negócio de sociedade não existe. O que existe são os indivíduos e as suas famílias. Isso é um absurdo para a gente como nós, mas isso pegou. Muita gente acreditou nisso. Aquelas políticas que distribuíam e que se preocupavam com alguma igualdade, elas foram desaparecendo. O que foi se estabelecendo foi um processo de um grande empreendedorismo individual, né? O capital se libertou, a criatividade do capital se liberta de várias amarras sociais, mas também de hedonismo, de individualismo. E se sociedade não existe, para que Estado? O Estado só serve para atrapalhar. E se a política é um instrumento da sociedade, se a política é a massa da sociedade, a política não presta. O que nós tivemos é interessante, né? Quando você pega em termos de estética, você pega a estética dos anos 70, o hippie, estava sendo substituído gradativamente pelo yuppie. Não é? O violão, cabelo comprido, sendo substituído pela caneta Montblanc, pela gravata Hermès. O Collor, por exemplo. Não é? Então, você tem uma mudança ali, uma mudança importante, seja na ideia de democracia, seja na ideia de Estado, de política. Esse é um corte importante, fundamental, para a gente compreender. Essa libertação da riqueza, ela tem frutos.
Você produz uma riqueza extraordinária, mas com concentração. Com concentração. O Piketty mostrou isso, com concentração. O Yasha Monk, ele pega um dado para fundamentar essa visão, dizendo o seguinte, ó, durante o período da estabilidade democrática, né, a maioria dos cidadãos gozou de rápida melhora de seu padrão de vida, e de 1935 a 1960, a renda de uma família típica americana dobrou. De 1960 a 85, tornou a dobrar, e desde então se estagnou. Essa estagnação, ela se dá de uma forma muito interessante, né, com exclusão social. Eu gosto de mencionar aqui um filme que muitos de nós aqui, muitos assistimos, chamado, aqui no Brasil chamou Um Dia de Fúria, Falling Down. É a história de um sujeito que parece que ele acordou e teve um dia ruim, né? E tudo de mal acontece ali num crescendo. O título em inglês é muito melhor porque você percebe que só vai piorando, piorando, piorando. Aquele sujeito interpretado pelo como que é? Michael Douglas, chama-se Bill Foster. O Bill Foster não é aquilo que o Wright Mills chamaria de uma perturbação pessoal, ele é uma questão pública. Ele é uma questão pública. O sujeito foi abandonado, muda o mundo e ele se lasca. Ele trabalhava na indústria bélica, a Guerra Fria acabou. Ele era um cara que andava com canetas no bolso e o computador apareceu. Ele foi varrido, ele se transformou em um sujeito irrelevante. Ele foi chamado, ao longo dos anos, de white trash. Esse cara não teve nenhuma atenção da política, nenhuma atenção do Estado, nenhuma atenção da democracia. E ele evidentemente se revoltou. Ele passou a se revoltar. Eu vou dar um spoiler para quem não assistiu o filme, desculpe. Se ele não morre no final do filme, se ele sobrevive, 25 anos depois ele teria votado no Trump. E quem sobreviveu votou. Então, essas questões elas precisam ficar claras. E nesse processo, a política vai desaparecendo. E o que vai se constituindo? A tecnocracia, o tal do mercado, os burocratas, os juízes. A Operação Mãos Limpas na Itália, por exemplo, é de 1994. Já é a parte da corrupção, inegável, mas já é uma revolta com a política. É o período do neoliberalismo, da globalização. Eu não gosto de demonizar esses termos, acho que às vezes eles são usados de uma forma meio leviana, mas foi o que houve. Houve um grande processo de mudança, houve uma quarta revolução, e aí tem uma frase que eu já falei para o Sérgio, que eu adoro no livro dele, que diz o seguinte, ele vai lá se basear no Heráclito, e diz o seguinte, nada é, tudo flui. E essa fruição é extraordinária. O mundo que nós nascemos, o mundo dos nossos pais, dos nossos avós, ele desapareceu. O mundo dos nossos filhos e dos nossos netos ainda não se consolidou. É aquilo que também o Sérgio, mais uma vez, vai pegar, eu acho que a origem aí é Gramsci, e vai chamar de interregno. Não é? Nós vivemos um momento de interregno. E é isto que está expresso no mal-estar. Agora, veja o indivíduo. O indivíduo desse interregno, esse Bill Foster, esse Michael Douglas, ele é o loser. Ele é o desgraçado. Desgraçado no sentido mesmo religioso, protestante, o cara que não tem a graça divina. Querer ser pobre é o mesmo que querer ser doente. Diz o Weber lá na Ética Protestante, baseado, acho que no Richard Baxter, se eu não me engano. Querer ser pobre é o mesmo que querer ser doente. E aí o que se estabelece é o mérito. Não. O mundo se divide entre vencedores e perdedores, winners e losers.
E aí o Michael Sandel escreve um livro extraordinário, fazendo a crítica pela esquerda ao Partido Democrata, dizendo o seguinte: os próprios democratas caíram nessa conversa. Os discursos do Clinton, os discursos do Obama foram sempre no sentido, nós precisamos criar um país onde cada um possa, de acordo com o seu esforço, né, crescer. O problema é o seguinte, é que o esforço não é tudo. A educação é fundamental, mas e a família? Há uma série de requisitos, mas e o talento? Mas o talento é também uma questão de sorte. O mundo é desigual. O mundo precisa de políticas públicas. Políticas públicas. O mundo precisa de Estado. O mundo não precisa de um Estado mastodôntico, o mundo não precisa de um Estado que passe do ponto, mas o mundo precisa de algum ser, algum órgão, alguma engenharia política capaz de coordenar o mundo e estabelecer processos de cooperação. Porque senão a gente vai para esse mal-estar terrível. O primeiro volume das memórias do Obama, enorme volume, você nota que o Obama tem consciência disso. O Obama percebe isso tudo. Mas o Obama não opera essa transformação. Não faz essa transformação. E aí apanha pela esquerda do Michael Sandel. E essa é uma boa discussão. O que surge daí, e aí o Renato Giannini vai me perdoar aqui a imprecisão, é o homem revoltado. Estou falando que o Renato vai me perdoar a imprecisão, porque quando eu falo do homem revoltado, é claro que me vem à cabeça o Camus. Só que o Camus, o homem revoltado, para o Camus, tem ali uma briga dele com os comunistas franceses, etc. Tal, mas eu não vou chamar de homem revoltado, eu vou chamar de homem em revolta. E o da Empoli mostra muito bem isso nos Engenheiros do Caos, quando ele mostra que o ressentimento, a ira, a cólera, isso tudo faz parte. Esse homem revoltado, ele não acredita mais no Estado, ele não acredita mais na política, ele não acredita mais na democracia. E ele tem inimigos imaginários. O imigrante, o comunista, e assim vai. Não é? Esse homem comum, ele vai ser explorado e vai resultar no Brexit. Tem um filme sobre o Brexit, muito interessante, não é um documentário, é um filme com personagens reais, etc., muito bem interpretado, que mostra esse processo de deslegitimação da política, das organizações multilaterais, a União Europeia, a ONU, né, o Banco Europeu, o Banco Mundial, né, o FMI. Isso tudo passa a ser visto com intolerância. Isso tudo aumenta custos, isso tudo prejudica a minha vida, isso tudo me atrapalha. Esse estrangeiro, esse imigrante, essa política internacionalista, globalizada, ela é a responsável pelo meu mal. E não deixa de ter algum ponto de razão. Porque isso tudo é necessário, isso tudo é importante, mas isso tudo também esqueceu esse sujeito. Esqueceu esse homem, esqueceu essa mulher. Não é? Isso tudo, esse grande processo de mudança e transformação, essa quarta revolução, ela levou à uberização, à precarização. Eu não tenho automóvel já há uns 2 anos e andando de Uber por aí, eu vejo o sujeito lá dirigindo, ele é um engenheiro que virou Uber, ele é um jornalista que virou Uber, ele é um publicitário que virou Uber. E eu tento falar para ele, companheiro, vida é difícil, tal, mas você está aí trabalhando, ganhando seu ganha-pão, levando alimentação para casa, né? Pô, que bom. Eu tento, de alguma forma, contentar o cara, mas eu sei que daqui 10 anos nem o Uber ele tem. Nem o Uber ele tem, porque você vai ter o carro autônomo. Vão surgir as figuras que vão explorar esse mal-estar. Então, antes da gente falar de
de redes sociais, etc. O da Empoli, Juliano da Empoli, ele é muito sagaz quando ele vai lá e localiza o Beppe Grillo, o Movimento 5 Estrelas, e o Gianroberto Casaleggio, que é um publicitário que explora o Beppe Grillo num blog e depois pelo e-mail, e consegue, de alguma forma, codificar as respostas que ele recebe por e-mail e consegue, de alguma forma, a compreender quem é o público que ele tem e como explorar esse público. Ali está o proto-algoritmo. O que é importante dizer é que isso é efeito, isso não é causa. Isso, junto com o Beppe Grillo, com o Movimento 5 Estrelas, etc., surge o demagogo. Nós não vamos chamar de populistas, e eu percebi aqui na discussão sobre o texto do Eugênio o quanto que é impreciso chamar de populista. Quem gosta de chamar esses caras de populistas são os caras do mercado financeiro que para eles, se você não tem cuidado fiscal, você é populista. Mas o populista, historicamente, ele promoveu um processo de inclusão social, pelo menos na América Latina e em outros países. Ele promove um processo de inclusão social, não é o caso do demagogo. O demagogo é diferente do populista. O demagogo, ele vai vocalizar esse mal-estar. Ele vai expressar esse mal-estar, mas ele não sabe o que fazer com esse mal-estar. Ele não sabe, ele é despreparado para isso. Se você pegar a amostra do Brasil e dos Estados Unidos, você vê que o cara é despreparado para isso. Quer dizer, o que fazia Donald Trump? Quem leu os livros sobre o Trump, sobre a cozinha do Donald Trump, sabia que à noite ele ia para a suíte presidencial, comia chocolate, ficava assistindo a Fox e ligando para todo mundo como um louco, desesperado, sem saber o que fazer. O que faz o Bolsonaro? Se esconde no closet da suíte presidencial e fica ali na internet. Esse demagogo, ele consegue vocalizar, ele consegue expressar, ele representa forças sociais reais, evidentemente, forças sociais que estão ali, mas ele não consegue olhar para o futuro. Ele não consegue ir além da demagogia. Pelo contrário, ele vai para o passado. Ele vai procurar uma nostalgia restauradora, uma utopia regressiva. Ele vai procurar aquilo que o Zygmunt Bauman chamou de retrotopia. Lá atrás, lá no passado, é que tá o paraíso. Lá está a resposta para os nossos males. Make America Great Again. Make America Great Again. E, vamos lembrar de como começou a campanha do Lula, Fernando Haddad, em 18? O Brasil feliz de novo. É a fuga para o passado. É a incapacidade intelectual, é a incapacidade de fazer um diálogo correto, é a fuga para o obscurantismo, para o negacionismo, é a fortuna sem virtude. Esse negacionista, esse demagogo, é a fortuna, porque caiu no colo dele essa transformação, mas ele não tem virtude. E o que foi a pandemia? Foi a catalisação desse processo. Com a pandemia, tudo isso ficou claro, evidente. A incompetência ficou explícita. Não é? Claro que a pandemia não foi, de forma alguma, um bem. Eu jamais vou dizer isso, mas ela revelou várias das nossas mazelas. Né? E por que ainda há por que Donald Trump teve 70 milhões de votos e por que os 30% resistentes do Bolsonaro, é difícil descer disso? Porque o homem revoltado ainda está aí. Porque as condições do homem que tornam o homem revoltado ainda estão presentes. Porque o Estado ainda não consegue dar resposta. Porque você não tem políticas públicas de qualidade para isso. Porque a democracia precisa ser aperfeiçoada, porque as instituições valem sim. E essa história de que as instituições estão funcionando, funcionam, Otávio, como um carro velho. Como um carro velho, que quebra, que chega atrasado. Ele chega, mas chega depois de todo mundo, chega depois do fato. As instituições no Brasil e em vários países do mundo são um Fusca 1962, motor 1200.
velho, acabado, precisando de motor e funilaria. Funciona, mas funciona mal. O Samuel Huntington, lá em 1968, ele publicou um livro importante, não é? A Ordem Política nas Sociedades em Mudança. A visão dele é uma visão conservadora, influenciada pela Guerra Fria. Ele está olhando para a África, para a América e para a Ásia, e está mostrando o atraso. Ele não consegue perceber que os Estados Unidos pudessem ser afetados pela mudança, porque ele acreditava que já havia se constituído nos Estados Unidos, na União Soviética, né? Havia se consolidado já um Estado forte, instituições fortes, mas ele tem um acerto ali, que é o seguinte: essa história de que o desenvolvimento econômico vem e acerta tudo e conserta tudo é balela. Pelo contrário, a mudança desorganiza. A mudança desorganiza. E a mudança vai requerer que as instituições se aperfeiçoem. Claro que as coisas acontecem primeiro na economia, na sociedade, não é? E depois a política tem que dar resposta, tem que correr atrás, mas ela não pode ser atropelada. As instituições são importantes. E as instituições são formadas por homens e mulheres. Voltamos para a crise de liderança. Mas os homens fazem a história, ainda que não façam sob as condições de seu controle. Está lá no 18 Brumário. É necessário fazer história. E quando eu falo lideranças, eu falo no plural. Eu não estou falando de um demiurgo, de falsos messias. Eu estou falando na possibilidade de você reconstituir a sociedade. A sociedade. Porque esse negócio de sociedade existe sim. E da sociedade depende os indivíduos e as suas famílias. Dona Margaret Thatcher errou. E não foi por outro motivo que quando ela morreu a torcida do Liverpool fez festa. O que falta para a defesa da democracia no Brasil? Parece que há um caminho nos Estados Unidos. E no Brasil nós estamos longe disso. Ou nós vamos naquela linha, o Lula seria o candidato capaz de abarcar um setor do centro, e é com isso que a gente vai para 2022, ou poderia haver uma elaboração maior. Eu tenho a impressão de que falta repertório e senso de responsabilidade junto com senso de urgência para as lideranças do campo democrático interessadas em afastar a ameaça do abismo, né, encarnada no atual presidente da República. Falta repertório, e aí é que entra com muita pertinência tudo que você está falando, porque falta a essas lideranças capacidade de compreender, articular e estabelecer interlocuções e um horizonte de alianças orgânico que se transforme num movimento. Mas falta senso de responsabilidade, porque todos parecem achar que pode se deixar isso ir rolando, e senso de urgência, porque parecem subestimar que 2022 está aí. E eu estou dando de barato que parece que não vai haver impeachment. Então, a minha pergunta vai ser uma pergunta muito conjuntural, mas querendo dialogar com as referências que você trouxe. Eu tenho a impressão, olhando para o Bolsonaro, de que é uma pessoa com limites de cognição gravíssimos, alguém sem espírito e sem a menor condição de elevar o pensamento. Mas, de outro lado, ele é bem sucedido. As pessoas falavam no começo que o governo não duraria, está durando. Ele faz esse monte de barbaridade e resiste. Em termos de eficiência, ele funciona. Então, a pergunta é,
será que a carência de inteligência, de espírito, não está do lado dos que dizem defender a democracia? Essa é a provocação. Como se lida com essa questão? É isso aí, muito obrigado, um presente que você nos deu hoje aqui nessa tarde. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem um problema que é o diagnóstico. Eu acho que as nossas forças políticas ainda não fizeram o diagnóstico que precisa ser feito. Eu acho que a gente conhece um pouco de corredor de partido político, né? A gente teve alguma experiência, né? Eu acho que está faltando reflexão, está faltando compreender o mundo, está faltando perceber que as coisas não se dão por acidente, né? Adoro usar essa frase do Shakespeare, né? que a vida não é só um conto contado por um idiota cheio de som e fúria, significando nada. Não é? Tem motivos. Eu acho, por exemplo, os governos do PT chamam a tudo de neoliberal. Neoliberal. Fernando Henrique, já no tempo dele, uma vez ridicularizou essa frase, falou, neoliberal. É necessário mais do que isso, Eugênio. É necessário compreender melhor essa mudança, essa profunda reestruturação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós estamos vivendo uma situação complicada, porque todo mundo acha que pode ganhar, e pode ganhar sozinho. Eu tenho medo daquele quadro de 2018, todo mundo achar que o adversário dos sonhos é o Bolsonaro, qualquer um ganha dele no segundo turno, se repetir e perder. A eleição de 2022 vai ser uma eleição, sobretudo, anti-bolsonarista, muito mais do que antipetista, mas é necessário fechar alguns acordos já. É necessário estabelecer alguns acordos desde já, né? O Lula, depois da surpresa do Fachin, cancelando os processos, o Lula apareceu muito bem, fez aquele primeiro discurso, ocupou um espaço de centro muito importante. Eu escrevi isso no Estadão naquele mesmo dia, e talvez o Lula tenha acreditado que a partir daí todo mundo ia estender um tapete vermelho para ele e dizer, Lula, passa por aqui, vamos, Lula, seja bem-vindo. Não é assim, a política não é assim. É claro que o pessoal do centro começou a se organizar. E se o Lula quiser ocupar o centro, ele vai ter que dar sinais claros de uma inflexão para o centro. A gente não vai sair da extrema-direita para a esquerda sem pagar pedágios. Os Estados Unidos fizeram isso. O Partido Democrata, com todas as suas idiosincrasias, de alguma forma, encontrou um acerto interessante. Com Biden, um velho senador, conservador, uma aliança, uma ala nova do partido, uma mulher negra, migrante, filha de imigrantes, ligada às techs na Califórnia, mas eu arrisco a dizer que ali se fez uma aliança muito interessante, e o governo do Biden arrisca ser um governo à esquerda do Obama, à esquerda do Clinton. Mas foi necessário fazer ali um acordo. Eu acho que falta, primeiro, diagnóstico, e essa falta de diagnóstico complica todo o resto, não é? Falta, uma vez perguntava para o Fernando Henrique por que o PT e o PSDB não se acertavam, pelo menos em São Paulo. O Fernando Henrique respondeu para um interlocutor que é muito meu amigo, o seguinte: o problema é que quando você pensa em São Paulo, você pensa na cadeira de governador, é uma cadeira só para muita bunda. Eu acho que o Biden é uma transição. O Biden talvez não seja candidato à reeleição, né, e o Biden certamente entregará um país melhor do que ele recebeu,
capaz de se livrar do Trump. Até porque o Trump só voltará por um fracasso do Biden. E aí a responsabilidade dele é muito grande, e é necessário fazer essa transição. Nós estamos vivendo num momento de disputa, é aqueles momentos da política naturais, de disputa entre o Lula, que está tentando ocupar o centro, e o centro, que está tentando jogar o Lula para fora do centro. Né? E aí começam aquelas acusações, nós só aceitamos o Lula se ele fizer autocrítica, e o Lula, que é safo demais, ele fala assim, tá bom, vocês vão fazer autocrítica de terem votado no Bolsonaro, e um começa a pedir autocrítica do outro. Não é? Essa semana o Ciro Gomes sugeriu que o Lula abrisse mão, fosse uma espécie de Kirchner, etc. Né? E o Lula deu uma resposta inteligentíssima. Aliás, o Lula é extraordinário. Ele falou o seguinte, não, eu passo o bastão. Eu não tenho problema em passar o bastão, mas para passar o bastão, vocês precisam passar na minha frente. Vocês precisam estar na minha frente. Mas eu acho que há espaço para conversa. Eu tive essa semana num encontro com o Paulo Artung, em virtude de um livro que nós lançamos, eu e o Milton Seligman e a Malu Delgado, sobre o Espírito Santo, e acho que o Paulo Artung, já consciente de que Luciano Huck não vai para lugar nenhum, né, já começa a sinalizar que não tem veto, mas que é necessário conversar e construir pelo menos um diagnóstico em comum e algumas políticas públicas em comum. Oxalá ocorra. Não acho que está muito cedo, não. Eu acho que o leão do tempo ruge. Uma questão que me afeta, acho que afeta muitos aqui presentes, que é o papel do intelectual. Eu, pessoalmente, tento fazer uma coisa que eu acho que você também tenta, e muitos aqui tentam também, que é não confundir o nosso objeto de análise com o nosso desejo como analista. É uma questão que eu queria trazer para você sobre isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é sobre o Raymond Aron, acho que um dos maiores pensadores liberais franceses, morto em 83, e ele dizia que, na política, a escolha não é entre o bem e o mal, e sim entre o preferível e o detestável. E aí eu fico pensando que é sempre assim, a política, quer ver se você compartilha também disso, que a política é sempre uma opção entre o preferível e o detestável. Quer dizer, nunca é exatamente aquilo que a gente sonha. Né? Esse é o segundo ponto. E o terceiro e último ponto é sobre esse livro aqui do Marc Lillard, não é? O Progressista de Ontem e o do Amanhã. Espero que vocês estejam anotando aí minhas perguntas. Essa terceira é sobre uma frase que ele fala sobre a esquerda, né? E eu acho que é bem curtinha, e eu cito aqui, entre aspas, do livro, né? Ele fala, a esquerda, ela gosta de resistir. Ele se coloca na esquerda, tá? É o Marc Lillard. Nós falhamos, nós resistimos, nós falhamos, nós resistimos de novo. É um círculo vicioso, ele diz. Precisamos de estratégia para governar, para constituir pontes com as pessoas. Mas a esquerda, ela tem uma visão teatral da política. Ela gosta de resistir, mas ela não gosta de governar. Então, eu estou trazendo esse trecho do livro, onde, de fato, a gente vê, em grande medida, a esquerda aqui ela é muito forte, muito atuante na resistência, mas, por vezes, você vê a esquerda com, de certa forma, refratária a governar, colocar a mão na massa. Então, eu queria a sua reflexão sobre essas três questões. Quando você começou a discutir, a falar do papel do intelectual, né, o conflito entre o objeto de estudo e o desejo, me veio à cabeça justamente o Aron. Foi justamente o Aron de um livro muito usado na formação de sociólogos, chamado As Etapas do Pensamento Sociológico, né, onde ele está discutindo o Weber. É um livro para estudantes, né, onde ele está discutindo o Weber, e ele fala o seguinte, é claro que é esse conflito.
É evidente que é esse conflito. E ele tenta explicar o Weber a partir daí. Mas ele fala que a ciência ela pode não chegar à neutralidade, mas ela tem pretensão científica. Você tem que, pelo menos, pretender. Quando você se defronta com um objeto, é claro que é difícil, que há um conflito, mas você não pode dar de barato que é impossível, que não tem como olhá-lo com objetividade, que só a sua subjetividade vai dar o tom dessa história. Isso é um desastre, sabe por quê? Isso está ligado à sua terceira questão. Isso é um desastre, porque eu nunca vou compreender desta forma, eu nunca vou compreender o meu adversário. Eu jamais compreenderei o meu adversário. E aí o Mark Lilla, ele tem uma coisa que é interessante. O Benjamin Constant, pensador antigo, né, não brasileiro, o francês, dizia que tem muito romantismo. Né? Muita gente olha para a política, perdão, aqui como uma inglesinha romântica do século XVIII. Né? Ou um inglesinho romântico do século XVIII, não interessa. Né? A disputa é essa mesmo, é entre o preferível e o detestável. Eu tenho que fazer escolhas. E eu tenho que fazer escolhas que eu não gostaria de fazer, mas que são inevitáveis. O mundo é assim. Mas a esquerda vive numa redoma. A crítica do Mark Lilla, ela é mais profunda que isso. Você sabe muito bem, porque você leu o livro, você sabe que ele enfia o dedo na ferida, inclusive na questão de vários grupos de esquerda, grupos identitários, etc., tal. Não vou entrar no mérito aqui, né? Mas ele fala que cada um, no seu quadrado, defendendo as suas questões, você perde o sentido geral da política. Você perde o sentido geral da política. E o grande desafio é como conciliar, né, lutas legítimas, mas que não são gerais, com a necessidade de olhar para a política de uma forma geral. E a esquerda se perde. A esquerda, ele vai dizer que a esquerda, o Partido Democrata, a esquerda americana, vai se fragmentar, vai se diluir nas universidades, nos seus grupos de interesse. O Sérgio, se eu não me engano, nos Governantes Incidentais, ou num artigo que ele escreveu recentemente, ele também vai falar dessas lutas setoriais, né? Se tem o corporativismo clássico, né, econômico, né, na direita e etc., tem uma espécie de um corporativismo também para as lutas de setores. E isso perde o sentido mais geral da política. Essa é a crítica do Mark Lilla. Ele vai dizer o seguinte: o progressista de ontem, ele podia até olhar desse jeito, mas o progressista de amanhã não pode continuar olhando assim. É essa a referência que ele usa. Então, resumindo, o papel do intelectual é buscar a pretensão científica, né? Existe sim o preferível e o detestável. O grande problema é que por que o teu preferível virou detestável para os olhos de uma pessoa que até ontem sentava-se na mesa com você e te chamava de amigo? O que aconteceu? Que processo foi esse? A gente precisa compreender isso. E eu fico muito contrariado com vários dos meus amigos que, quando vê um bolsonarista arrependido, né, tem a postura inteligente do quê? De jogar o cara de volta para o bolsonarismo. Não, volta para lá, volta para onde você está. Você votou no Bolsonaro, volta para lá, volta para lá. E o cara vai voltar. Ao invés de acolher e de construir, e nesse sentido eu volto para a questão do Eugênio, ao invés de acolher e de construir, eu empurro de volta. Quer dizer, isso é burrice. Por quê? Porque se olha para a política de uma forma maniqueísta. O que o Aron está dizendo, né, é que esse maniqueísmo pode botar tudo a perder. Né, pode botar tudo a perder, exatamente. O espectador engajado, está tentando lembrar qual era exatamente isso. Nós precisamos ser um pouco mais cautelosos
no uso do conceito de populista, e quem sabe pensarmos o demagogo. E quando você descrevia quem era o demagogo, eu lembrava da ideia de fanático do Amazon. E eu queria te perguntar se isso faz sentido. A mim, quando eu penso no Bolsonaro, ele não é um demagogo, nem um populista. Nós estamos falando de fanatismo, e com todas as suas conotações na política e na religião. Eu acho que o Bolsonaro, por exemplo, ele tem muito de demagogo e muito de fanático. Mas eu não sei se eu posso usar esse mesmo raciocínio para o Trump, por exemplo. Que eu acho que tem muito menos de fanático do que o Bolsonaro. E tem muito mais de demagogo. Então, eu diria que a gente pode explorar mesmo, né? Digamos, se a gente fosse criar uma tipologia weberiana aqui, a gente diria que você pode criar o demagogo, você pode criar o tipo ideal, o demagogo que nós vamos chamar de Jim Jones. Eu acho que o Bolsonaro se enquadra nesse tipo demagogo Jim Jones. Já o Trump, eu vou pensar alto, e aí é o Sérgio que talvez possa nos ajudar aqui, me corrigir, mas talvez o Trump eu não colocaria no estilo Jim Jones, eu chamaria mesmo de bonapartista. Eu acho que tem ali muito mais o bonapartismo do que o fanatismo. Até porque o Trump é muito mais, olha, e é difícil isso, hein? Mas ele é muito mais inteligente que o Bolsonaro. Muito mais inteligente que o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é resultado de... O Bolsonaro é o Lupen proletariati, né, para usar nossas velhas categorias, é o Lupen proletariati, a Sociedade 10 de Dezembro, né, lá do luta de classe em França, que chegou ao poder. E aí eu tenho impressão que para ele o fanático se adequa melhor, mas não é o caso, por exemplo, do Viktor Orbán. O Viktor Orbán não, o Viktor Orbán, inclusive, ele faz uma transição, hein? Ele transita ali do movimento de oposição, de renovação, tal, anti-União Soviética, para a posição que ele tem hoje. É diferente. Então, eu acho que tem um fanatismo, mas nem tudo pode ser resumido ao fanatismo. Considerando a sua questão, eu criaria uma tipologia e talvez usasse o fanático como um dos tipos possíveis. O demagogo aparece no Weber, e aí talvez o Carlos vá falar disso, mas com sentido positivo, aquele que conduz pela palavra, e ele pensa no demagogo como os jornalistas, os caras da comunicação no começo do século XX, não teria essa conotação negativa. Eu esqueci, tem uma lacuna terrível nessa minha fala, porque precisaria estar presente o texto fantástico do Weber, que é Democracia e Parlamentarismo, é um texto de 21, que ele diz o seguinte, o Bismarck acaba com a política, estabelece uma grande burocracia na Alemanha, responsável de levar a Alemanha para a Grande Guerra, e depois dali não havia um único político, não restara um único político. E não é um gênio político que ele diz que só aparece de tempos em tempos, né? Ou um estadista que só aparece de 100 em 100 anos, mas um político havia morrido na Alemanha. E aí ele diz, 15 anos antes do Hitler ascender a chancelaria, vai aparecer aqui um César, um demagogo. De certo sentido, o Weber achava que esse líder carismático ele tinha algo positivo, que era destruir a burocracia, mas ele era muito perigoso, muito perigoso. Esse trabalho de tentar buscar o interesse coletivo e conciliar com as causas partidas, né? É uma tarefa que se tornou absolutamente indispensável. Eu acho que o Otávio tem a ver um pouco com o que o Otávio falou. Eu acho que parte do trabalho do intelectual público é dizer isso, né, com toda clareza, como você está dizendo, como vários dizem.
O intelectual não pode ter medo de contrariar os seus leitores, né, os seus ouvintes, ou o seu público. Em maio de 2020, a Amazon pediu a 3 agências literárias, uma delas era a minha agente, que selecionassem entre seus autores alguns para escrever 3 volumes de contos a respeito da pandemia e que ela publicaria e faria lá uma promoção, etc. Mas pedia que fosse uma coisa relativamente positiva. O nome da coleção é Vai Ficar Tudo Bem. E aí, quando a minha agente me pediu, eu fiquei pensando, e resolvi escrever um artigo mostrando como é que você lidava com essa solidão, né, do confinamento, usando tecnologia, etc. Mas eu precisava de resolver um problema básico da história. Quanto tempo vai demorar a pandemia? E aí eu comecei a pensar, e eu ficava com os números assim, em termos de meses, né, de dias, e eu sempre achava que eu estava exagerando, até que eu cheguei e disse assim, 150 dias e pronto, já é uma distopia. E errei de longe, né? Eu acho que foi isso que aconteceu com a humanidade, quer dizer, todo mundo que encarou a pandemia, de repente, hoje, eu acho que a gente está num momento assim parecido com um corte epistemológico. Ela interrompeu os processos, tanto no plano coletivo quanto no plano individual. Ela mudou a gente, ela mudou a humanidade. E se essa minha angústia está na direção certa, isso aí terá consequências duráveis. Vai mudar muita coisa a partir desse corte, dessa ruptura entre um processo que vinha vindo, né, e que a gente sabia para onde ia, e que, de repente, colocou um grande pesadelo na nossa frente. E agora você se vira, humanidade, para dar conta do futuro. Né? Queria que você me ajudasse a pensar isso, porque eu acho que é uma questão que pode fazer diferença. Game.